Olha só, por falar em fascismo, você tinha até mencionado o caso da educação, eu vou ler o comentário aqui do Guga Noblar e vou te passar. O prêmio de comentário mais fascista e imbecil do fim de semana vai para Eduardo Bolsonaro, ao dizer que professor doutrinador é pior que traficante. Até porque as milícias devem ter uma boa relação com o tráfico de drogas também, né? A tática da extrema-direita é criminalizar quem eles encaram como adversários. Se professor é pior que traficante, então pau neles. Vale tudo para proteger seus filhos. A tática de criminalizar quem eles enxergam como de esquerda é o que leva o imbecil a invadir uma festa e matar o aniversariante, que completou um ano, o assassinato do Marcelo Arruda, nesse fim de semana. Né? O cidadão de bem precisa se defender do cidadão de mal. Esse é o tipo de mensagem que os fascistas espalham para criar ódio político. Eu vi o ProArmas recebendo um ataque. Pessoas tentando vincular o ProArmas a 8 de janeiro. Sabe o que isso significa? Significa que vocês estão fazendo excelente trabalho. E prestem atenção na educação dos filhos. Tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Ele está no mundo do crime, né, na verdade. A milícia é o crime, mas diga, Florestan. É aquilo que eu estava falando agora há pouco, né, Léo? O nazismo, o fascismo, ele ataca aquilo que ele acredita ser a independência de um cidadão, né? Ele ter a compreensão do mundo, e isso só vai se dar através da educação. E você vê que boa parte desses extremistas de direita acreditam naquilo que é postado, as mentiras que são postadas pelo grupo bolsonarista, né? A maneira como eles mentem e através desse discurso contrapõem, né, através das armas. Quer dizer, no mesmo momento que você tinha o Flávio Bolsonaro fazendo esse discurso em Brasília, num evento em defesa das armas, porque era isso que ele estava fazendo, ele estava participando de um evento em defesa do direito do cidadão a ter armas, de se defender, né? Nesse mesmo domingo, você tinha ali, nesse fim de semana, o Jean Willis, num evento ligado a um grupo que defende a igualdade de todos, contra preconceitos e contra a homofobia, enfim, todo esse perfil de extrema-direita, de ódio. O Jean Willis estava falando que nós tínhamos que ter amor, né, que a gente devia dar amor um para os outros, né, e não a violência. Mas, por conta desse tipo de discurso, eu lembro aqui que na semana passada, o delegado Mário César Leal Júnior, né, está sendo investigado pela Polícia Federal, porque ele foi armado, Léo, na escola do filho, para agredir o professor, né, e deu voz de prisão para o professor, porque o professor teria discutido com o filho dele, de 13 anos de idade, que tinha atos dentro de sala de aula, reproduzindo a cabeça do pai, né, reproduzindo um discurso homofóbico, racista, né? Ou seja, o professor tentando educar o filho e o pai vai armado e tenta usar o seu cargo para intimidar o professor, né? Foi um abuso de poder, né? E o Flávio Dino também disse que vai investigar essa situação, quer entender o que foi feito, quer esclarecimentos, porque não é admissível que um policial entre numa escola, isso ocorreu lá no Paraná, entre na escola do filho, armado, e dá voz de prisão para um professor. Quer dizer, ele usa o cargo para fazer a justiça dele, né? Enfim, e deixou marcas, inclusive, no corpo do professor, porque ele deu uma gravata, jogou o professor em cima do carro. Enfim, a truculência desse discurso de ódio contra a educação. Não à toa, o Bolsonaro foi o pior presidente para a educação do país. O pior. Não teve nada pior do que o governo do Bolsonaro para cortar verbas de pesquisa, cortar verbas das universidades, cortar verbas da educação fundamental. A extrema-direita odeia a educação, porque é através da educação que um povo ganha a sua autonomia, a sua independência.